Olá, queridos irmãos e queridas irmãs no Salvador Jesus Cristo. Com grande alegria, temos esse momento de culto, nesse 12º domingo após o Pentecostes. É sempre uma alegria e um privilégio que nós temos de compartilhar a palavra de Deus, de nos colocarmos diante dele em sincera confissão de pecados e receber sempre de novo da mão amorosa de Deus o seu perdão em Cristo. Que Deus Espírito Santo assim nos abençoe e nos guie no culto de hoje, nos fazendo crescer no conhecimento e na fé por meio da sua palavra. Que Deus esteja sempre conosco. Amém. Nós vamos seguir com a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantamos do Inário Luterano o hino 154, hino 154 do Inário Luterano. Queridas irmãs e queridos irmãos, em sua palavra Deus nos chama ao arrependimento e convida a confessarmos todos os nossos pecados, assegurando-nos em Cristo o seu perdão. Portanto, confessemos humilde e sinceramente todos os nossos pecados, rogando com toda a confiança que em Cristo Deus nos conceda o seu perdão. Amado Deus, confessamos que ficamos desencorajados quando fixamos demasiadamente a nossa atenção nas dificuldades, nas fraquezas e nas falhas humanas. Fazendo isso,
Esquecemos de nos alegrar com tantos exemplos de pessoas que te honram, que creem em Jesus Cristo e te servem em teu reino aqui na terra. Confessamos também, querido Pai, que muitas vezes nos deixamos levar pelas tentações da nossa carne, em vez de sermos guiados pelo teu Espírito Santo. Às vezes, usamos a liberdade cristã como licença para fazermos aquilo que te desagrada e ofende. Confessamos também que muitas vezes falhamos em testemunhar o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo em favor da salvação da humanidade. Por estes e todos os outros pecados contra a tua santa vontade, pedimos o teu perdão. Mas, Senhor, não queremos apenas pedir perdão. Pedimos também que o teu Espírito Santo fortaleça a nossa fé e a nossa disposição em fazer a tua vontade em nossa vida, servindo-te para a tua honra e glória, para o crescimento da igreja e a salvação de muitas pessoas. Ajuda-nos a caminharmos firmados em Cristo e a vencermos as tentações que sempre nos assediam. Ensina-nos a seguirmos a Cristo e a produzirmos abundantes frutos do Espírito. Coloca em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a misericórdia, a bondade, a gentileza e o domínio próprio. Amém. Muito amados no Senhor, Jesus, assumindo a nossa culpa, pagou por nossos pecados. Diante disso, se você está arrependido dos seus pecados, confia na graça de Deus e quer corrigir a sua vida pecaminosa com o auxílio do Espírito Santo, eu lhe anuncio a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o salmo para este final de semana é o salmo número 138. Salmo número 138, um salmo do rei Davi, que diz assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Assim termina o Salmo número 138. Nós agora vamos ter a participação das crianças, que também louvam a Deus através dos seus vídeos. E esse é um momento sempre muito especial do nosso culto. Acompanhemos então o momento das crianças. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti. Jesus ama todos, Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos, Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim,
próxima leitura bíblica que nós vamos ouvir é uma leitura do Antigo Testamento, do livro do profeta Isaías, capítulo 51, do versículo número 1 até o versículo número 6. Isaías 51, 1 a 6. Leitura do livro de Isaías, capítulo 51, versículos 1 a 6. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço de que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei. O abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e sons de música. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Também vamos ouvir a leitura do livro de Romanos, capítulo 11, do versículo 33 até o capítulo 12, versículo 8. Romanos 11, 33 a 12, 8. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eterna. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de mim mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Até aqui a leitura. Nos unimos na confissão da nossa fé, usando as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna.
Amém. Nós vamos cantar do Inário Luterano, o hino 269. Hino 269 do Inário Luterano. Queridos irmãos e irmãs, a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje está registrada no Evangelho conforme Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 até o 20. Evangelho conforme Mateus, capítulo 16, versículos 13 até o 20, onde está escrito: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs do nosso Senhor Jesus Cristo, toda a construção que se preze precisa ter um bom fundamento. Tudo o que deseja ser duradouro precisa ter uma base bem sólida, firme, para que possa durar. Senão, provavelmente, não durará muito, irá ruir. Por isso as rochas, as pedras, são exemplo de firmeza, são bastante sólidas, duras, pesadas, firmes, dão a sustentação necessária para as grandes edificações. Por isso são muito utilizadas nas construções. Jesus está construindo a sua igreja. Não estou falando de um templo físico, um lugar específico, mas a sua igreja como um todo. E no texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. Depois de tanto andar pelos povos,
depois de fazer milagres, curas, depois de ensinar, falar sobre o reino de Deus, ele quer saber se as pessoas já tinham alguma clareza a seu respeito e faz uma pergunta bem simples: quem diz o povo ser o filho do homem? Quem as pessoas dizem que é o filho do homem? Jesus já havia se identificado dessa maneira como o filho do homem. Era a maneira preferida de ele se referir a ele mesmo no Evangelho de Mateus. E Jesus obtém algumas respostas. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Havia nessa expectativa pela vinda do Messias, pela chegada do Messias tão anunciada pelos profetas e que eles tanto aguardavam naquele tempo, havia a ideia de que um dos profetas do passado voltaria para anunciar o fim dos tempos, ou como seriam os tempos do fim, e esse então seria o Messias. Por isso a resposta sobre os profetas notáveis. E claro, eles também viam em Jesus como um profeta, por causa da sua mensagem, da sua maneira de viver, do seu ensino, do seu poder de fazer curas, alimentar multidões, da autoridade que Jesus tem. Eles viam em Jesus um profeta. Então Jesus muda a pergunta, ou melhor, direciona essa pergunta aos discípulos. E vocês? Quem dizem que eu sou? Então Simão Pedro dá a resposta: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro acerta em cheio a resposta, aquela resposta de encher de orgulho o mestre, o professor, de talvez saltar um sorriso no rosto de Jesus. Não é nenhum dos profetas, nem Jeremias, nem Elias, nem João Batista, mas aquele a quem todos eles anunciaram: Tu és o Cristo. Cristo significa ungido, Messias, aquele a quem eles aguardavam, o ungido de Deus que veio trazer a restauração de Israel. Pedro faz uma profunda declaração de fé, mesmo sem entender ainda plenamente o que isso significava. Vamos ver um pouco mais adiante que ele tinha uma ideia um pouco diferente ainda do que era um Messias, do que o Messias deveria fazer, qual a função do Messias. Mas a resposta que Pedro dá não foi sua própria descoberta. É o que Jesus diz: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Pedro não chegou a essa resposta através de um pensamento próprio, de reflexão e meditação. Talvez deu essa resposta até no impulso. Não é nada que ele inventou, mas isso lhe foi revelado. Tudo que nós sabemos sobre Deus se revela e se revela em Cristo. Jesus é a revelação de Deus. É Deus se mostrando como Ele é, como Ele age, como Ele cuida do seu povo. Tudo que nós podemos saber a respeito de Deus, nós sabemos em Cristo. E Pedro confessa: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Pai revela Jesus e o resultado é uma confissão de fé. Se não houvesse essa revelação, não haveria a confissão. E Jesus continua: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse trecho é um dos mais discutidos sobre o que Jesus estava querendo dizer com essas palavras. Jesus faz um jogo de palavras com os nomes Pedro e pedra. O que é a pedra? A rocha? Seria Pedro? Seria a confissão que Pedro faz e que foi revelada pelo Pai? Seria os dois, Pedro e a confissão? Nós podemos perceber que o foco de toda essa conversa de Jesus, dessa fala de Jesus, é que Jesus vai criar, vai construir a sua igreja. O foco é a igreja. E o quão poderosa ela será, em que as portas do inferno não prevalecerão. Uma igreja que confessa exatamente o que Pedro confessou. Então nós não podemos separar Pedro e a sua confissão. E nisso está construída a igreja cristã. Uma igreja que confessa que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Não existe igreja sem Cristo. Jesus não construirá a sua igreja sobre qualquer coisa. Ela tem uma base sólida, um fundamento muito firme. Pedro confessa, os discípulos confessam, e é sobre essa pedra que o Senhor edificará a sua igreja. Jesus edifica a igreja, ele utiliza Pedro e a sua confissão de fé como uma base da igreja que permanecerá para sempre. Nenhum poder do mal prevalecerá sobre a sua igreja. E Jesus termina dando algo muito importante para a sua igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus dá as chaves. Ter as chaves de algum lugar é muito importante para se ter o acesso, é o poder para acessar esse lugar. Quando as pessoas recebem as chaves da sua casa que adquiriu, de um apartamento, de um carro, essas chaves lhe dão o poder para aquele bem que elas conquistaram, que elas compraram, e é sempre algo muito especial a entrega das chaves. E Jesus concede as chaves do reino dos céus, algo tão importante aos discípulos, à sua igreja. E o perdão dos pecados é o acesso que nós temos ao reino dos céus. Aquele que é perdoado na terra, assim também é perdoado nos céus e tem acesso ao reino dos céus. Aqui está uma das funções e a principal da Igreja de Cristo. A igreja que se reúne ao redor da sua palavra, onde ouve essa palavra e anuncia também essa palavra, proclama o perdão dos pecados, o anúncio da libertação, que através da obra de Cristo por nós, a sua morte e ressurreição, nos concede salvação. E essa é a função da igreja de Cristo, proclamar a todos salvação. Queridos irmãos e irmãs, quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Essa era a pergunta inicial que Jesus fez aos discípulos. Quem é Jesus? Podemos responder e confessar como Pedro fez e que nos foi revelado pelo Pai. Tu és o Filho do Deus vivo, o nosso verdadeiro Deus, que se entregou por nós, nos salvou dos nossos pecados, nos reúne em sua igreja como seu corpo, onde poder nenhum do mal prevalecerá. E essa é uma grande promessa de Jesus nesse texto. Por mais que sua igreja seja perseguida, por mais que a igreja sofra, por mais que pensemos que a igreja possa terminar, podemos nos agarrar à promessa de Jesus de que a sua igreja, o seu povo, permanecerá
até o fim, até o retorno de Cristo. Até lá haverá a igreja. Haverá quem confesse que Jesus é o Filho do Deus vivo. Então, quem nós dizemos que Jesus é? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor crucificado, o Salvador, o fundamento da igreja. Isso é o que Deus nos deu, é assim que Deus nos revelou, assim nós cremos e confessamos e testemunhamos. Que Deus nos mantenha sempre firmados em Cristo, firmes nessa confissão de fé. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Cantemos, irmãos e irmãs, do Inário Luterano, hino 219, hino 219 do Inário Luterano. A Deus cantai louvores por seu imenso amor, socorre os sofredores em toda a sua dor. Liberta de cuidados o pobre coração e salva os desolados do medo e da aflição. Ressoem vossos cantos vibrantes de fervor, enchendo os átrios santos da casa do Senhor. Cobriu-vos de bondade e não vos deixará por toda a eternidade, convosco ficará. É vosso Pai amado, o qual se apiedou de vosso triste estado e vos purificou de todos os delitos por Cristo Salvador, tornando-vos benditos por graça e infindo amor. Cantai-lhe doces hinos sem nunca mais cessar. Marchai quais peregrinos ao seu celeste lar. Lembrai-vos da bondade que Deus vos dispensou, servindo em piedade a quem vos resgatou. Nós vamos nos colocar diante de Deus em oração, nesse momento que chamamos de oração geral da igreja, colocando diante dele nossos pedidos e também toda a nossa gratidão por suas inúmeras bênçãos. Seguimos então com a oração geral da igreja. Santo Deus e eterno Pai, nós nos achegamos a Ti na certeza plena de que o Senhor nos ouve, tem sempre os olhos atentos a todos nós e os ouvidos inclinados para ouvir o nosso clamor. Hoje, querido Pai, te agradecemos acima de tudo, como sempre, por teres enviado o Teu Filho Jesus para ser o nosso Salvador, para ser o fundamento da igreja, para que ela pudesse ser construída sobre Ele e, ao mesmo tempo, ter a Ele como cabeça e aquele que dirige a Tua igreja. Amado Deus e Pai, nesse mundo que passa por um momento tão difícil,
é extremamente importante que a tua igreja, de todos os móveis possíveis, continue proclamando a salvação e o perdão em Cristo Jesus, para conforto e consolo de todas as pessoas, para encorajamento diante desse tempo de lutas e disposição diante das grandes provações que muitos enfrentam. Fortaleça sempre a nossa fé e dê-nos sempre, querido Pai, ânimo para proclamarmos e testemunharmos do teu amor em Cristo. Também, amado Deus, colocamos diante do Senhor todas as famílias que passam por momentos de luto, seja em função da perda de entes queridos pela Covid-19, ou também por tantas outras doenças e situações que acabam tirando a vida das pessoas. Assim, querido Pai, rogamos que o Teu Espírito Santo, pela palavra, por Teu amor, conforte o coração de todos e console na certeza de um reencontro na eternidade, na certeza da ressurreição em Cristo Jesus. Também, amado Pai, rogamos em favor do mundo, em favor da nossa cidade, do nosso país, que continua lutando contra esse vírus, que o Senhor fortaleça e dê sabedoria para que possam ações serem tomadas e que colaborem para que isso seja vencido. Também guie aqueles que pesquisam para encontrar uma solução definitiva. Rogamos isso porque sabemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Mas também, querido Deus, queremos colocar diante de Ti a nossa gratidão, porque no meio desse tempo podemos ver a Tua mão nos abençoando também ricamente. Assim, querido Deus, obrigado por tantas dádivas. Certamente temos dádivas em comum, mas na vida de cada um também as dádivas são diferentes. E que cada um de nós possa, acima de tudo, reconhecer isso, os presentes que recebemos da Tua mão. Querido Pai, como igreja, Te agradecemos porque o Senhor permite que mesmo nesse tempo de isolamento, possamos usar os meios que temos à disposição para proclamar a Tua palavra. Dê-nos sempre coragem e assim sabedoria para usarmos toda essa tecnologia a favor do Teu Evangelho, a favor da proclamação de Jesus para a salvação de todos. Enfim, querido Pai, tudo mais que temos no coração, na certeza de que o Senhor conhece, colocamos diante de Ti no nome de Jesus, o Teu Filho amado, que também nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos irmãos e irmãs, assim encerramos o nosso momento de culto. Que Deus abençoe a vida de cada um, acompanhe a cada um no seu dia a dia e assim nos encontramos na próxima oportunidade que Deus nos conceder. Nós encerramos o nosso momento de culto cantando do Inário Luterano, hino 426. 426 do Inário Luterano. Fiquem todos com Deus. Vem
vale do sofrer, vem me guiar. As trevas tornem luz, bem leve a minha cruz. Só junto a ti, Jesus, eu quero andar. Meu sonho vai findar, a vida irá mudar, a morte vem. Oh, tira o medo então, do céu me dá visão. Retoma minha mão, Jesus, amém. 365 leituras bíblicas, meditações e orações para fortalecer a espiritualidade. Mensagens cristãs diárias que encorajam, consolam e ensinam sobre o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Castelo Forte 2021. Adquira já o seu. Acesse editoraconcordia.com.br.